Olhar para o céu sempre fez parte da curiosidade humana, mas alguns fenômenos desafiam explicações imediatas e, por isso, se tornaram objeto de estudo, investigação e debate público. Nesta edição do TV Câmara Entrevista, a gente vai falar sobre ufologia e por que esses casos continuam despertando a atenção da mídia. Olá, é um prazer ter a sua companhia em mais uma edição do TCE. Quem está conosco hoje é o ufólogo Edson Boaventura, que vai falar sobre ufologia e os avistamentos de OVNIs. Olá, Edson, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito prazer ter você aqui. Obrigado, Eric, pelo convite aí. E hoje, com certeza, o papo vai ser de outro mundo, né? Com certeza, sem dúvidas. Edson, para a gente começar o nosso bate-papo, né, eu queria trazer um pouquinho mais da questão do conceito, né? A gente usava muito a questão da palavra OVNI, mas atualmente a gente usa o termo UAP, né? Existe alguma diferenciação quando a gente classifica esses dois termos? Olha, eu fazendo assim uma leitura de contexto na mudança de nomenclatura, porque assim, o UAP o que significa? Fenômeno anômalo não identificado. Eles poderiam ter mantido o OVNI, que é o objeto voador não identificado. Por que não fizeram isso? Provavelmente para tirar o estigma do disco voador, do OVNI, que era um termo que já estava mais desgastado, né, com o tempo. E como foi criado a AARO, né, a AARO lá, aquele escritório que investiga as anomalias nos Estados Unidos, eu entendo que eles quiseram mudar essa nomenclatura para incluir também não só o disco voador, o OVNI, mas porque essa nomenclatura ela engloba, por exemplo, drones espiões de outros países, engloba fenômenos atmosféricos e meteorológicos desconhecidos. Então é uma terminologia mais ampla e isso aí estrategicamente, de certa forma, irá moralizar mais a ufologia. Perfeito. Então, necessariamente, quando a gente fala em UAP, a gente pode não estar falando basicamente sobre um evento, um fenômeno extraterrestre, então, né? Porque assim, quando a gente fala extraterrestre, a gente já está dando a origem para que sejam seres fora da Terra, de outros sistemas planetários. Hoje, a comunidade científica, ela admite mais a teoria ultraterrestre. O que é isso? É a teoria interdimensional, ou seja, seres vindo de outras dimensões, talvez por portais, algum tipo de meio que eles descobriram para sair da dimensão deles e entrar na nossa. Quer dizer, isso faz mais sentido para a comunidade científica na atualidade, embora não seja descartado de todo a hipótese extraterrestre, como também a intraterrestre, né? Seres dentro da própria Terra, em cavernas, por exemplo, ou protuberâncias na crosta terrestre, assim como seres no subaquático, né? Que a gente ouve falar muito de OSNI, que é o objeto submarino não identificado. Como 3/4 do planeta é água, então é um lugar ideal para que você tenha uma base de operações estratégicas desses objetos, e já foi visto ao longo da história, né, de quase 80 anos de ufologia moderna, já foi visto objetos saindo e entrando dentro de grandes porções de água, né, oceanos, mares, né, grandes rios, até o próprio rio Amazonas, por exemplo. Então, se admite que possa existir essas bases. Inclusive, teve uma audiência pública no Congresso norte-americano, onde o almirante Galladay, um almirante da Marinha, ele falou bastante a respeito desses OSNIs e que os Estados Unidos teriam até equipamento que detectaria o som desses objetos dentro dos mares, né? Então foi falado já bastante a respeito disso, e é uma outra teoria também, né, dos seres subaquáticos aí. Certo. Edson, a gente está vendo justamente por parte dos Estados Unidos, né, essa questão da transparência com relação ao assunto, né? Então a gente tem visto aí nos últimos meses divulgação de vídeos, documentos, né? Você acha que a gente vai ter uma segunda leve de documentos mais assim robustos, talvez até de avistamentos subaquáticos, por exemplo? Olha, tá para sair o 4º lote, né? Já vieram à tona 3 lotes de documentação, vídeos,
fotografias, inclusive fotografia da NASA, né? A NASA mentiu durante anos falando que não tinha nada, que não investigava nada, e agora está aparecendo aí o material da NASA, né? Que a NASA mesmo produziu, inclusive áudios, né? Que tem astronautas ali famosos falando que está avistando OVNI, né? Que está conversando ali com Houston, né? Com o pessoal em terra e dizendo, estamos vendo aqui um OVNI, um negócio. Então esses áudios também foram liberados. Nós acreditamos que essas liberações fazem parte de um processo paulatino, onde eles vão numa crescente, cada vez mais testando a opinião pública e liberando coisas mais contundentes. Então acredito que deve vir coisa mais quente aí para frente, porque agora não tem mais volta. Né, o Donald Trump começou a liberar, inclusive a Lara Trump, que é a nora dele, ela chegou a comentar que o Trump já está com um discurso pronto. E a deputada Ana Paulina Luna também chegou a comentar que parece que no discurso será falado e atestado, afirmado que esses seres de fato existem, né, estão relacionados a uma coisa fora da Terra, não humana, realmente, né? Então esse discurso é o que está faltando, e eu acredito que ele pode acontecer a qualquer momento, né? Talvez aí eles estejam esperando, estavam se falando assim que talvez, né, em julho agora, já que teve o 79º aniversário do caso Roswell, norte-americano, então talvez julho fosse um mês interessante para fazer essas liberações, né? Geralmente as liberações ocorrem nas sextas-feiras, né? A gente observou aí o primeiro, segundo, terceiro lote na sexta-feira. Então pode ser que numa dessas sextas aí a gente tenha surpresas interessantes. Eu ouvi até uma fala sua em um podcast que, na sua opinião, você acredita que até talvez a Igreja Católica já tenha ali um discurso meio que pronto para quando exatamente isso vier à tona, né? Com certeza. Você acha que a escolha de um Papa americano não tem a ver com isso? Mesmo porque, se vocês lembrarem, buscar na memória, vão ver que pouco antes de sair a fumacinha lá no Vaticano, o que aconteceu? O Trump se vestiu de Papa. Poxa, ele já sabia que era um Papa americano, então já estava combinado. E isso faz muito sentido, porque a hora que houver a liberação, a comunicação mundial de que vida extraterrestre ou intraterrestre exista de fato, a igreja ela vai ter um baque. Então você tem que ter um líder que tenha pulso firme, que seja americano também, se a notícia vier dos americanos, então ele vai conseguir ali contornar, já deve estar com o discurso prontinho também para acalmar os ânimos dos fiéis, né? E assim, a gente sabe que outras vertentes religiosas também já estão se preparando para isso, né? Os evangélicos, né? Assim, os espíritas não precisa, né? Porque o espírita sempre acreditou em vida, em outros planetas, né? Nessa questão aí, então ele já estão mais habituados. Agora, quando essa revelação ela de fato acontecer, nós teremos aí alguns impactos, né? Não só na religião, mas também na economia. Você vai ver como é que vai ficar a bolsa, vai ser uma loucura, né? Na política, na cultura da população, né? Enfim, nós teremos aí que quebrar paradigmas, né? Entrar numa nova adaptação, saindo de seres terrestres, né? Com a visão muito tacanha aqui no planeta Terra, e nos tornarmos seres cósmicos, né? Olhando e vendo que o universo abriga uma diversidade grande de vida, que a gente não está sozinho aqui nesse planetinha azul. Edson, você acha que essa transparência ela pode chegar aqui no Brasil também, ou em outros países aqui? Você acha que esse pode ser um movimento global que os Estados Unidos está encabeçando, talvez, ou não? Olha, aqui no Brasil já chegou uma transparência, uma liberação em 2008, 2009, onde alguns documentos mais rasos foram liberados no Arquivo Nacional, que é o COREG, lá em Brasília, no Distrito Federal. A partir de então, todos os anos a gente tem uma leva de alguns avistamentos que são reportados principalmente por pilotos, a maioria deles civis, né? Militar tem relatório também, mas é muito pouco, porque provavelmente tenha uma classificação mais alta. Mas eu acredito que esse movimento mundial
iniciado pelos americanos, ele deve ajudar bastante a gente conseguir que sejam liberados aqui no Brasil outras documentações de classificação secreto e ultra secreto, né? Tipo Varginha, Noite Oficial dos OVNIs, que tem documento que não foi liberado, Operação Prato também, que a gente sabe, e outros casos, né? A gente sabe também que esse movimento mundial ele já começou em outros países. O Japão, por exemplo, fez um pronunciamento oficial em abril deste ano, falando que já está separando lá também para fazer essa liberação de documentos no Japão. A gente ficou sabendo também que houve algumas reuniões na França, na Inglaterra, na Austrália, né? Então outros países devem seguir essa liberação. A Bélgica também, a gente ouviu alguns rumores ali, e geralmente são países que estão conectados à mesma estratégia norte-americana. O Brasil, como todo mundo sabe, eu já até apresentei em podcast tudo, existem documentos norte-americanos que comprovam que os americanos sempre estiveram envolvidos em casos brasileiros. Ou seja, em outras palavras, existe um acordo de pesquisa entre Brasil e Estados Unidos dentro dessa questão OVNI de muito tempo. A gente tem aí alguns documentos da Embaixada, da década de 60, tem documentos do projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul. Enfim, se houver essa abertura maior lá nos Estados Unidos, que já está acontecendo, aqui no Brasil a gente consegue fazer isso. Tanto é que no dia 9 de maio de 2026, logo no dia seguinte à liberação do primeiro lote do presidente Trump, eu fiz uma petição pública, que é uma petição exigindo mais transparência e que sejam liberados para o público documentação secreta e ultra secreta. E onde que eu me baseei para fazer essa petição? Em depoimentos tanto de militares ou ex-militares e autoridades brasileiras, tipo Aldo Rebelo, né, o próprio tenente-coronel Eisenhower, que no dia 20 de março de 2026 fez uma comunicação pública durante uma solenidade oficial da Polícia Militar Mineira, onde ele disse que teve frente a frente com criaturas não humanas ali, com uma tecnologia extraordinária que não é da Terra, né? E assim, existe documentação farta sobre isso, sobre esses contatos imediatos de terceiro grau com tripulantes e naves. E além, né, desses embasamentos de que existe de fato esses documentos aqui no Brasil que não foram liberados, a gente também pleiteia que seja feita uma audiência pública em Brasília e que seja criada uma comissão mista com ufólogos civis, né, e militares, e a imprensa também ajudando e divulgando de forma responsável o assunto, para que a população conheça a verdade a respeito dos OVNIs. Já chegou a ter alguma movimentação em Brasília com relação a isso, não? Olha, já teve algumas audiências, mas não foram nada muito relevante, né? Que assim, no meu ponto de vista, nós que já estamos aí na ufologia, já estou há 46 anos pesquisando esses fenômenos, então a gente percebe, faz a leitura do contexto, e a gente vê que poderiam ter sido abordados nas audiências que teve em Brasília anteriores coisas mais relevantes, né? Então, às vezes, se deu um viés mais místico, espiritualista, né? Não que isso não tenha na ufologia também, mas eu acho que para você ter uma maior credibilidade, né, do assunto, deveria se pautar mais em coisas sólidas, concretas, físicas, científicas, por exemplo, fragmentos de OVNIs, né, metamateriais, ultramateriais, fragmentos biológicos estranhos, que isso existe, pelo de chupacabra, por exemplo, eu tenho nos meus arquivos esse tipo de coisa, né, aqui no interior mesmo, né, Jacareí, Campinas, várias cidades tiveram naquela década de 90 vários casos, né, desse
famigerado aí chupacabra, e que estava relacionado também ao fenômeno OVNI, porque quando ocorriam os ataques, muitas vezes eram observadas luzes não identificadas, às vezes antes dos ataques ou posterior a esses ataques. Então tinha ali uma certa conexão com esse fenômeno. Certo. A gente acompanhando as notícias, né, vendo até oficiais dos Estados Unidos, já existem até algumas assim, denominações até dessas criaturas, né? Os Greys, né? Os reptilianos, né? Recentemente foram divulgadas 4 tipologias, 4 tipos, pelos os deputados lá norte-americanos. Eles vieram publicamente falar isso, e dizendo que nos resgates ou abates dessas naves, né, que caíram, se acidentaram ou foram abatidas, foram resgatados também corpos desses tripulantes. E aí teriam 4 tipos: o nórdico, que é parecido com o ser humano, o grey, que é aquele baixinho, cinzento, cabeça desproporcional, olho preto, né, olho preto. Tinha um insetoide, que parece um inseto grandão ali, né? Sim. De alta estatura, e tinha o reptiliano, que é parecido com réptil. Às vezes tem rabo, às vezes não tem, né? Mas tem aquela feição, né, de réptil, né? Então seriam esses 4. Mas não é só esses tipos que são descritos na casuística ufológica, né? Você tem seres, por exemplo, com o corpo coberto de pelos, né? Que no interior aí a gente ouve falar no lobisomem, por exemplo, né? Que folcloricamente falando, às vezes está relacionado a uma tipologia dessa, de um ser todo coberto de pelos. Tem seres robóticos, tem seres energéticos, né, que parece luz ali, fantasma, né, que o pessoal fala assombração. Então, assim, tem vários tipos, e tem uns que são bem atípicos e correspondem a 5% dos casos, que a gente chama de seres antropomorfos. Eles têm corpo de gente e cara animalesca, né? Parecida com cara de gato, né? Que eles falam os felinos, né? Cara de cachorro, né? Aí lembra também o lobisomem, né? Então tem esses casos. Eu, no princípio das minhas investigações, isso na década de 80, eu entrevistei um senhor que ele viu no Guarujá uma nave pousar, né? Um típico disco voador com os 3 pezinhos lá, né? E saíram 2 seres com corpo de gente e cara de gato, com uns bastões na mão, e eles vieram vindo na direção dele. Isso foi perto do antigo cassino, lá do Guarujá, na Praia da Pitangueiras, e a data que aconteceu isso foi 1946, no 2º semestre. E essa pessoa, na época era mais nova, quando a gente entrevistou já estava com 69 anos, e ele me mostrou um desenho que ele tinha feito na época, de forma a registrar ou deixar perpetuado esse caso, né, esse avistamento que ele teve. Sim. E mostra justamente esses cara de gato aí. Por que eu falei isso que eu não acreditava? É esse desenho aqui, ó, o disco voador e o serzinho, né? E esse senhor, então, ele fez esse desenho. No dia seguinte ele voltou, tinha marcas ali no local. Num primeiro momento, né, quando eu entrevistei ele, isso foi em 1989. Aqui, ó, um capacete reluzente na cabeça. Deixa eu só achar aqui esse aqui, ó. Tem até outros desenhos aqui, ó, que foram feitos, né? Uma ampliação. Foram os relatos dele, né? Isso. Os desenhos são baseados nos relatos. Aliás, ó, em 87, o senhor Antônio da Silveira Bezerra, 69 anos, afirmou aos pesquisadores do GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, que viu seres altos com cara de gato acompanhado de uma nave espacial. O caso teria acontecido no primeiro semestre de 1946, por volta de 18 horas, na Praia das Pitangueiras, no Guarujá. Tal. Aí ele vai descrevendo, né?
num primeiro momento, o que eu fiz? Eu peguei esse caso e deixei na prateleira, porque eu achava um negócio muito bizarro. Só que quando chegou o ano de 1996, eu fui para uma cidade no Vale do Ribeira, que é o Iporanga cidade, onde tem as cavernas lá, tem mais de 300 cavernas, tem o PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeiro. E lá tem muita casuística, avistamento de nave, de seres. E um senhorzinho lá, isso em 96, viu um disco voador com uma espécie de um para-brisa, dentro 2 seres com essa aparência de gato. E ele descreveu isso para mim e para outro investigador, que era o Carlos Alberto Machado. E aí aquilo me voltou à mente a história de 1946 que tinha acontecido no Guarujá, no litoral de São Paulo. Aí eu falei, pô, então não é uma coisa isolada, né? Aí o que eu fiz? A partir daquele ano, 96, eu disparei um comunicado para vários ufólogos brasileiros e estrangeiros, de forma a saber se eles tinham no arquivo deles algum caso similar. Né? E aí que começou a chegar. 1967, um caso similar em Itajubá, Minas Gerais. 1990, 2 casos nos Estados Unidos. 1972, um caso em Santa Isabel, na Argentina. Ou seja, locais diferentes, com pessoas diferentes, épocas diferentes, falando do mesmo tipo. Porém, o mesmo relato. O mesmo tipologia antropomorfa. Então, como que eu concluo isso? Muitas vezes uma coisa absurda, bizarra, é real. E muitas vezes o óbvio pode não ser real. Pode ter uma segunda intenção, uma intenção de repente, alguém criar, por exemplo, uma história que viu um Grey, porque o Grey é mais comum. Mais comum, sim. Então ele cria uma história para ficar famoso, né, para obter status, né? Mas essas pessoas que viram esses seres com cara de gato, com certeza não estavam inventando, porque tem outros similares. E aí eu vou mais além, só para finalizar essa questão. No Egito Antigo, a gente tinha alguns deuses antropomorfos. Sim. Então, quem conhece aí da egiptologia, tudo, vai saber que a Bastet, a deusa Sekhmet, por exemplo, Bastet e Sekhmet, são deusas com cara de gato e cara de leão, de leoa, né? Então, será que os egípcios tiveram contato com esses seres lá no passado e acabaram endeusando, né, essas criaturas, né? Então, fica aí, né, essa pergunta no ar. Com certeza. Edson, a gente vê muito relato de avistamento na questão ali próximo, muito mais próximo, né, do ambiente litorâneo, né? Por que essa região parece que é a que tem mais essa incidência? Então, no litoral paulista, por exemplo, nós temos 2 hotspots, né, zonas quentes, onde aparece bastante. Uma delas é Peruíbe, no litoral sul, e a outra seria Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, né? O que tem ali? Possivelmente uma base submarina operacional desses objetos, por isso que a gente tem uma incidência grande nesses locais, tanto de aparecimento de naves, de seres, abduções também. Lá em Peruíbe, de vez em quando a gente fica sabendo de pouso, de abdução. Inclusive hoje, no meu canal, a gente divulgou um vídeo de uma pesquisa que a gente foi fazer lá em Peruíbe, de uma marca que apareceu lá no local. Teve algumas testemunhas que viram objetos estranhos, filmaram, e também viram seres saindo de dentro de uma bola de luz num dos bairros ali de Peruíbe. Então, o litoral, ele sempre foi assim uma zona rica dessa casuística, né? Tanto é que os casos mais antigos, você vai ficar estarrecido, isso que eu vou contar. Tem uma carta escrita por nada mais nada menos que José de Anchieta, que foi um jesuíta aqui no Brasil, conhecidíssimo, e lá na biblioteca do Rio de Janeiro, nós temos uma carta que ele escreveu para os superiores dele lá em Portugal, onde essa carta está datada de 31 de maio de 1560. Essa é uma das cartas. Tem carta que fala de ser... Essa daí fala do Mbaitatá, que é uma bola de fogo, né, uma coisa de fogo, que, segundo o que ele escreveu ali, perseguiu os indígenas naquela época
em 1560 e que às vezes os matava. Ele deu esse relato para o superior religioso dele lá em Portugal. Tem outras cartas posteriores também que falam de seres luminosos saindo dentro do mar ali em São Vicente, Praia Grande, aquela região. Então, assim, o litoral sempre foi muito rico. E os casos mais antigos ocorriam já quando o Brasil era Brasil colônia ainda. Certo. Você, Edson, já teve alguma experiência de avistamento? Já, no litoral, inclusive, foi o que me lançou na ufologia em 1981. Era um domingo, né? Eu estava assistindo Silvio Santos, né? Por isso que eu sei que era domingo. Eu e meu irmão estávamos ali assistindo, minha mãe no recinto, quando então ela falou, vou sair e vou recolher umas roupas no varal. Era noite. E aí ela saiu, não demorou muito tempo, ela deu um grito. Eu e meu irmão saímos assim em ato contínuo no intuito de socorrer minha mãe, né? Fomos acudir ela, porque a gente pensava, ela viu um bicho lá, algum bicho, sei lá, alguma coisa aconteceu. E aí quando nós saímos na porta, a gente morava numa edícula, que a gente olha para o céu assim, a gente vê aquele objeto imenso, alaranjado, e andando sem fazer barulho nenhum. E por baixo dele, ele desovava, né, soltava objetos menores, tipo esferas vermelhas e pulsantes. E saía de duas, ia para um lado, saía mais duas, ia para o outro. Como eu tenho toque, eu contei 16 a partir do momento que eu passei a observar. Depois aquele objeto foi, né, desovou esses objetos menores, cada dois foram para um local. Teve uma hora que, em vez de sair dois, saiu um. Aí demorou, esse que estava mais embaixo se afastando, ele começou a voltar, parou, aí desceu outro, aí depois que juntou os dois, teve esse lance também. E aí quando esse objeto maior já estava sobre Santos, sobre a cidade de Santos, ele aumentou a intensidade do brilho por umas 3 vezes, depois ele torna a voltar ao tamanho original, o brilho original, aí ele desce, sabe um anzol de pesca? Sim. Ele faz aquela descida, só que pelo lado inverso, né? Ele faz aquela voltinha, desce um pouco e aí sobe na vertical e desaparece. Num piscar de olho, assim, um brilho, desapareceu. Conclusão, a gente naquele momento já estava na porta de casa, a gente atravessou o quintal todinho, meu irmão estava chorando, porque ele pensou, depois ele falou que pensava que era o fim do mundo, na hora que o negócio cresceu, o brilho, né? E ele era pequeno, era mais novo. Sim. E aí tinha os vizinhos na porta ali, né, das outras casas, apontando, olhando, conversando, alguma coisa. Aí saiu no jornal depois que tinha sido avistado lá no litoral e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a procurar saber o que eu tinha visto. Já que não era um balão, não era um avião, não era um objeto voador convencional, não tinha drone naquela época, não tinha satélite Starlink, né? Então, era alguma coisa diferente. E aí, dentro do estudo do fenômeno dos OVNIs, dos objetos voadores não identificados, é que eu fui encontrar a resposta, peguei gosto e estou aí até hoje, né, pesquisando. No litoral nós pesquisamos mais de 500, 600 casos, né, foram investigados lá, inclusive casos envolvendo explosão de OVNI, o caso famoso de Ubatuba, né, de 57, tem o caso de abduções, pessoas que foram levadas, sofreram alguns experimentos, avistamentos simples, né, de luzes, avistamentos que ocorreram dentro de instalações militares no litoral, Base Aérea de Santos, Forte dos Andradas, né, Forte Itaipu, lá em Praia Grande, e também casos envolvendo documentação oficial, né, que depois a gente começou a se inteirar nessa questão de documentos, né, oficiais sobre OVNIs, e aí eu consegui mais de 1000 páginas da Força Aérea Brasileira, são originais, não são cópias, eu tenho cópias também de algumas outras coisas, mas eu tenho material original produzido entre o período de 68 até 1974, da Força Aérea. Edson, mas um questionamento que muitas pessoas ainda se fazem, né, que apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, com boas imagens e tudo mais, a gente ainda não tem nada assim tão concreto, e as imagens que às vezes a gente tem de alguns vídeos, né, parece aquelas imagens que a gente até brinca da TechPix lá de antigamente, né? Por que você acha que até hoje, né, em pleno 2026, com toda a tecnologia, toda a qualidade de imagem que a gente tem, até hoje a gente não tenha acesso ainda a um vídeo assim que seja
realmente claro e, né? Na verdade, eu discordo um pouco. Assim, dentro do meio ufológico, a gente tem alguns vídeos muito bons e em qualidade até 4K. Inclusive, um dos vídeos que foi liberado nos arquivos, no site do Departamento de Guerra norte-americano, que são esses documentos. A gente trouxe aqui uns vídeos, eu até pedi para a técnica colocar, aí você pode continuar falando, a gente vai dando uma olhada aqui nos vídeos. Isso, e esses aí foram liberados lá nos Estados Unidos, mas tem um que eles liberaram que era 4K, que não é esse aí. Chegaram a liberar em 4K. Esse daí são feitos por equipamentos infravermelhos, né, ou termais, a bordo tanto de aeronaves como também alguns navios, né, militares norte-americanos, e alguns são feitos inclusive no mar, né? Aí esse aí é no espaço. Sim. Né? A gente está vendo a nuvem, ali ele entra, sai da nuvem. Então, assim, geralmente são equipamentos de infravermelho. Então é diferente a imagem. Embora num dos lotes, acho que o terceiro lote, ele liberou um documento, um vídeo, né, 4K e colorido. Né? Colorido. Eu acredito que tem mais coisa lá que em breve a gente vai ter acesso a esse material, né? Como o material que ele está sendo liberado, ele é muito diversificado e de épocas diferentes, então não, assim, eles estão triando, ver o que dá para liberar, porque tem coisa que é segurança nacional. Tem coisa que vai envolver ali segredos, né? Que de repente outras nações sabendo disso, porque a gente sabe que hoje a Guerra Fria, né, que aconteceu no passado, em função às questões espaciais, de quem ia chegar primeiro na Lua, sim, hoje elas se voltaram para a questão quem que vai construir o primeiro disco voador terrestre com tecnologia extraterrestre, ou das naves, dos OVNIs, né? Então, por meio do quê? Que a gente fala engenharia reversa, né? Então, a gente sabe que é China, Rússia, Estados Unidos que estão aí na vanguarda tentando obter. O que a gente ouviu das más línguas aí é que a China estaria, inclusive, mais avançada que os americanos. Até mesmo que os Estados Unidos. Edson, o bate-papo tá muito bom aqui, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente já volta, tá bom? E na volta do intervalo vamos falar sobre a noite dos OVNIs e o caso Varginha. Voltamos já. O TV Câmara Entrevista está de volta e hoje estamos recebendo o ufólogo Edson Boaventura para falarmos sobre as aparições de objetos voadores não identificados e a existência de seres extraterrestres. Edson, retornando aqui ao nosso bate-papo, agora eu queria focar um pouco sobre os casos aqui no Brasil. A gente sabe que tem vários emblemáticos, né? Varginha, a Operação Prato, a gente tem ali a Noite dos OVNIs em São José. Queria que você fizesse um balanço aí desses principais casos que a gente tem aqui e, na sua opinião, qual que tem mais assim substância de relevância ao seu ver? Olha, são vários casos clássicos brasileiros, né? Como você bem falou. Eu incluiria nessa lista, inclusive, o caso Antônio Vilas Boas, né? Que foi a primeira abdução assim, mais conhecida, né? Embora teve uma abdução que ela ocorreu em 1931 em Campinas. Então seria a primeira, né? Mas o que ficou mais popular foi o caso Antônio Vilas Boas. Incluiria também o caso Cláudio, que Cláudio é uma cidade em Minas Gerais, onde teve perseguição a seres e também foram fotografados OVNIs, isso em 2008, né? Então são casos aí até bem recentes. E inclusive o fenômeno, pelo que eu estou sabendo, voltou lá à região a partir de 2024, aparecendo esses seres novamente na região, não só em 2024, 2025, 2026 foi filmado também. Em fevereiro de 2026 houve uma filmagem feita pela Jéssica Rodrigues lá de um objeto bem interessante em cima de um morro lá da cidade de Cláudio. Então são vários casos. O caso Varginha, ele ficou mais conhecido por conta da vinda de pesquisadores estrangeiros naquela época para cá,
havia naquela época um congresso em Curitiba, onde vários ufólogos estrangeiros vieram e eles acabaram então ficando ali mais um pouquinho mais, porque estava no frigir dos ovos, né? Então o caso Varginha em alta, e eles acabaram indo até a cidade mineira, né, de Varginha, para fazer matérias para revistas, e aí aquilo explodiu na mídia, né? Saiu em vários documentários também, produzidos na Argentina, Estados Unidos, França, até no Japão. Eu tenho uma revista que eu mesmo acabei saindo no Japão, porque o caso Varginha eu investiguei desde o começo, desde 1996, continuo investigando, escrevi inclusive um livro, primeiro livro que é o volume 1, que é esse aqui, ETs de Varginha montando quebra-cabeça, né, onde a gente traz aqui detalhes a respeito de tudo isso. Hoje a gente tem cerca de 150 testemunhas que participaram direta e indiretamente do caso Varginha. O que aconteceu lá? Foi o abate de um objeto que caiu na zona rural de Eloy Mendes, e esse objeto foi resgatado pelo Exército Brasileiro, com a logística também da FAB, da Aeronáutica Brasileira, e o envolvimento norte-americano, que esteve bem presente lá, inclusive intimidando, tentando subornar as testemunhas, né? Todo mundo lembra, né, do caso que teve as 3 meninas que viram uma criatura num terreno vazio ali, no Jardim Andere. E isso daí teve outros avistamentos, outras testemunhas, envolvimento do Corpo de Bombeiros capturando criaturas, a Polícia Militar, né, um PM, o Marco Elixerese, que veio a falecer também de forma estranha. Criatura, né, teve contato, morreu em circunstâncias estranhas. Houve envolvimento da ESA, que é o Exército Brasileiro, Escola de Sargento das Armas de Três Corações. Houve necrópsia efetuada em Juiz de Fora por um tenente-coronel médico do Exército também. Houve, além disso, o envolvimento dessa criatura, exames que foram feitos em São Paulo, numa instalação médica lá. Inclusive o Quarto Colmar fez toda essa logística para que isso acontecesse. Além disso, nós temos o envolvimento da Unicamp, né, o legista Dr. Fortunato Badam Palhares, né, que negou sempre, eu não fiz nada, não fiz necrópsia, não mexi com ET nenhum, não recebi nada. Só que agora, recentemente, num documentário exibido por uma emissora de TV, que foi inclusive tendencioso, muito mentiroso, trazendo um monte de inverdades. Esse documentário foi um dos piores que eu já assisti na minha vida, muito tendencioso. Mas tem uma coisa boa ali. O Badam Palhares, ele é entrevistado e de repente ele solta uma pérola. Ele fala que naquela época ele recebeu uma ligação do Exército, dizendo para que ele permanecesse na operação, permanecesse trabalhando, porque ele receberia algo de Varginha para fazer uma exumação completa. Aí depois ele complementa, fala, só que eu não recebi nada. Ele recebeu a ligação e tudo. Só que durante aquelas pesquisas que foram feitas na década de 90, ele nunca falou isso. Ele sempre fugia dos ufólogos, fugia da imprensa, né? Eu sei que ele participou de um documentário do Goulart de Andrade, que era o Comando da Madrugada, bem interessante, mas foi um dos melhores documentários que eu já vi sobre o assunto daquela época. Só que ele não abriu, né? Ele levou, na verdade, o Goulart de Andrade para uma outra área que não tinha nada a ver onde foi feita a necrópsia da criatura. Hoje nós sabemos aonde que estava a criatura, porque eu consegui um depoimento em fevereiro agora deste ano. Vamos dizer assim, um funcionário que trabalha com manutenção de câmara fria e ar-condicionado e que teve acesso a uma área para consertar lá um equipamento que não estava gelando. E quando ele chega dentro da sala, quem que está lá? O Badam Palhares, estava um médico oncologista, que era o Dr. Medina, tinha uma bióloga, tinha 2 militares do Exército, um militar americano, que ele disse que tinha uma plaquinha escrito USAF e tal. E a gente coletou, então, esse depoimento. Ele
contando ali que teve que subir, que tinha uma criatura morta, aparentemente estava morta, numa maca, deveria ter 1,60 m, 1,70 m, porque a maca tem esse tamanho. E quando ele subiu na escada para fazer o concerto, ele de vez em quando dava uma olhadinha na criatura e foi vendo, né, detalhes dessa criatura, a mão, 3 dedos nas mãos, com uma unha meia redondinha, assim, né? Viu o pé também, uma hora que eles tiveram que afastar um pouco aquela maca e o biombo que estava fechando para ele poder subir com a escada, e depois foi pedido sigilo para ele, né? Então foi falado, você não viu nada aqui, não sabe de nada, só que ele contou detalhes, né? Então hoje a gente sabe que o caso Varginha foi um dos principais casos e um dos mais populares. O que a gente tem de novidade do caso Varginha? Recentemente, um dos deputados norte-americanos, numa audiência em frente do Capitólio em Washington, isso agora, dia 9 de junho de 2026, ele falou o seguinte, que ele viu documentos do FBI sobre o caso Varginha. E agora estão tentando liberar esses documentos. Então, quer dizer, teve algum registro ali por parte dos americanos, sim. O que tem, né, no conteúdo desses documentos, infelizmente, a gente não sabe. Só vai saber a hora que eles forem divulgados. Mas, fora o caso Varginha, nós temos a Noite Oficial dos OVNIs, que foi super importante, com farta documentação militar, né? Tem relatórios que já foram liberados, né, que eles não chegaram a uma conclusão do que era aquilo. Foi uma invasão de mais de 20 objetos voadores não identificados que ficaram sobre São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, e foram enviados caças de interceptação F-5 Mirage, né, da Força Aérea Brasileira. Inclusive o ex-presidente Sarney foi acordado durante a noite pelo ministro, que era o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, e ele então falou assim, posso mandar os caças, né? Porque quem tem essa autorização, quem tem que dar autorização é o presidente da República, né? Então, assim, os presidentes sabem de tudo que está acontecendo, assim, até um certo nível, né? Não sabe tão profundamente, né? Então, o próprio presidente atual nosso, ele sabe da existência disso, né? O Barack Obama, parece que recentemente também sabe, ele falou por isso que o Trump acabou querendo liberar. Então, assim, a Noite Oficial dos OVNIs, hoje a gente tem documentos, por exemplo, da Força Aérea... aliás, da Força Aérea não, documentos americanos do DIA, que é o Departamento de Inteligência americano, que é um fax que foi enviado de Brasília para lá, para o DIA, comunicando o fato, ou seja, que demonstra esse acordo, né? Isso é público, já tem esses documentos, tem fotos, foram feitas filmagens que ainda não foram liberadas. E um outro caso importante também brasileiro foi a Operação Prata, né, que aconteceu no norte do país, onde a população ribeirinha lá era atacada por luzes, né? Então eles sofriam alguns ataques e eram retirado material genético, líquido, sangue, ou DNA, sei lá, com alguma finalidade, né? E naquela época o pânico foi tanto que os órgãos públicos, os prefeitos, chamaram o primeiro Comar, que era o primeiro Comando Aéreo do Pará, e aí eles nomearam, naquela época, né, a aeronáutica nomeou o capitão Irã de Holanda para chefiar uma equipe de 25 militares. Então, eram equipes de 5, né? E iam para certas localidades, colares, vigia. Teve o início no Maranhão, no estado do Maranhão, depois migrou para o estado do Pará, depois para o estado do Amazonas, e depois migrou para a Venezuela, e aí cessou durante um tempo, depois ele veio voltando pelo Amazonas, e de vez em quando isso volta e ocorre os ataques. Eu tive, por exemplo, lá nessa região, em 2001, 2002, onde a gente coletou alguns casos que ocorreram posteriormente à Operação Prato. E agora, no ano de 2023, eu estive 2 vezes no Pará, estive em Colares também, e nós
percebemos que as testemunhas da década de 70 e 80, que foram assoladas por esse fenômeno, elas continuam sendo assoladas até hoje, e algumas delas que sofreram ataques têm contato com seres dentro do quarto, aparece a criatura dentro do quarto, e outras testemunhas novas comentando que foram atacadas no pescoço, no pulso, né? Então a gente viu alguns hematomas, algumas queimaduras de testemunhas novas, tendo a ciência de que o fenômeno nunca deixou de acontecer. Ele continua acontecendo no norte do nosso país. E tiveram relatos de abduções também? Sim. Naquela época, as abduções começaram no Maranhão, depois alguns no Pará e também no Amazonas. E que tipo de depoimento essas pessoas trazem, né, desses relatos de abdução? O que acontece? Então, as abduções, como que a gente sabe que teve abdução e tentativa de abdução? Tem um caso de um senhor que ele chegou em casa depois de uma festa, foi tomar água e tal, e aí quando ele saiu ali fora, o objeto tentou pegar e ele ficou assim praticamente sem peso, né? Como se não tivesse a força da gravidade. E aí é engraçado a história dele, engraçado e também gerou bastante pânico para ele, que ele tentava pegar no beiral da casa, entendeu? Para não ser levado. E começou a gritar, tudo. Aí saiu, os parentes ainda viram um objeto que depois foi para uma outra comunidade, né? E foi visto lá por outras pessoas. Isso foi uma tentativa de abdução. Outros são abduzidos, mas como é que acontecia o negócio? Geralmente eles jogavam um foco de luz no abduzido, ele desmaiava, e depois ia acordar horas depois, no dia seguinte. Então ele não lembrava conscientemente do que aconteceu dentro da nave. Como não foram feitas na época hipnoses regressivas nessas pessoas, então só hoje é que a gente sabe dessas questões, né, com as hipnoses sendo feitas na atualidade. Então, por isso que a gente sabe que houve sim, só que a maioria, como ela ficava molinha ali, né, desmaiava e tinha sequelas, né? Só para você ter uma ideia, na ilha de Colares, a doutora Velaide Cecim de Carvalho, que era uma das médicas ali, ela atendeu 22 pessoas atacadas por essas luzes, só naquela região, né? Mas teve inúmeras pessoas, né? Inclusive militares tiveram contato com seres, viram as naves e alguns chegaram a ser implantados. O próprio capitão Irã de Holanda teve um implante no braço e alguns outros militares implante na perna, né, devido a esses contatos diretos. Houve a investigação americana posterior. Eu tenho um relatório de 1982 que cita um agente norte-americano, e nós temos também o envolvimento do antigo SNI, né, que hoje seria a ABIN nossa, né? Sim. Então eu cheguei a conversar com um integrante que naquela época foi nas vigílias junto com os militares, chegou a ver o fenômeno. Inclusive esse militar que foi do SNI, ele chama Bessa, ele chegou a escrever um livro onde num dos capítulos ele cita esse avistamento que ele teve na época da Operação Prato, né? Então, hoje, assim, o caldo de testemunhas, né, desses casos, ele só tem aumentado, tanto da Operação Prato, da Noite Oficial dos OVNIs, como também do caso Varginha. Mas o caso mais emblemático atualmente é o caso Cláudio, com envolvimento de militares, civis, que também foram abduzidos. Houve fotografia desses objetos, filmagem dos seres, dos objetos, e foram gerados inúmeras páginas de documentação. Inclusive, um dos relatórios preliminares que fala de 2 diligências, ele foi obtido em dezembro de 2015 através de um pedido que eu fiz pela LAI, né, Lei de Liberdade de Informação, e lá a gente tem indicativos de uma possível abdução, porque há um missing time, um tempo perdido desses militares, e assim são citados só nesse documento 7 pessoas, alguns militares, outros civis, que estiveram avistando esses fenômenos, né? O fenômeno ele se manifestava tanto na zona rural como na zona urbana, embora na zona rural os bairros mais afetados, e lá a incidência era maior, era o bairro do Matias, São Bento e o Formiguinha.
onde teve várias pessoas também que chegaram a ser abduzidas lá também, viram os objetos pousados, viram seres, tinha lá seres luminosos, seres tipo Grey, né, cinzento com olho preto, tinha assim, seres marrons com olho vermelho, parecido os seres de Varginha também. Então tinha, e dentro dos Greys tinha o pequeno, de 90 centímetros, cabeçudo, e tinha uns de 2 metros de altura, que tinha uma espécie de luz no peito, assim, que fazia parte da vestimenta dele, né? Que era uma vestimenta meia colante. Então, teve todas essas tipologias. Lá houve o envolvimento do Exército, da Aeronáutica, que seria a base aérea de Lagoa Santa, em Minas, o envolvimento americano e da Polícia Militar Mineira, chefiada pelo Tenente-Coronel Eisenhower, austríaco, e outros militares. Eu já conversei com 5 desses militares que deram detalhes a respeito de 26 diligências que eles fizeram, ou seja, eles tiveram frente a frente, não só com seres, como essas naves desconhecidas. Por ser um caso mais recente, Edson, você acredita que eles devam ter filmagens assim bem contundentes sobre isso? Tem, porque alguns militares que nós conversamos comentaram que isso existiu sim. E eu tenho um relatório do caso Cláudio, que eu consegui agora faz pouco tempo, que é um relatório do sargento Valdir, onde ele escreveu do próprio punho, inclusive assina esse documento, é um manuscrito, e lá ele cita da obtenção de filmagens, né, desses objetos e também dos seres, né? E a própria esposa dele confirma que ele tinha, ela mesma viu algumas coisas e que ele tinha muita coisa. Quando aconteceu o falecimento dele, ela disse que recebeu na casa deles alguns militares que ela não sabe quem não era ali da Polícia Militar de Cláudio, da região. Provavelmente era o pessoal da Aeronáutica, eu acredito, e eles confiscaram as fitas de vídeo e o equipamento dele, tudo, né, e levaram embora. E ela, assim, como ela não mexia nas coisas do marido, é coisa militar e tal, então ela não sabe o que tinha aí, mas eles levaram esse material todo embora. E por que ao seu ver, o Edson, demorou assim tantos anos, né, pra gente começar a ver mais transparência sobre esses casos? Já que a gente tá falando de avistamentos aí de quase 100 anos atrás, por exemplo. Ao seu ver, né, por que teve essa demora, né, de a gente, né, começar a ter mais transparência, tornar essa informação mais pública mesmo? Olha, eu acho que era o estigma mesmo jocoso em cima do assunto. Sempre se falava assim, o cara viu um disco voador, o cara tá louco, né? Interna ele, né? Esses ufólogos aí não sabem o que falam, né? Só que a partir do momento que um país, né, um presidente norte-americano lá, o Donald Trump, ele resolve divulgar isso, aí tem um peso maior. Aí você tem documentos ali da CIA, do FBI, do Pentágono, da NASA, que antes negava e agora está aparecendo. Estão até falando agora que a NASA retoca algumas fotos de satélites para esconder os OVNIs que às vezes aparecem ali, né? Então já tem 2 depoimentos de uma funcionária que trabalhou lá dentro, que denunciou isso, e tem um hacker que ele invadiu os sistemas da NASA, isso há muitos anos atrás, McKinnon, né? E ele comentou que tinha um departamento lá dentro que fazia isso, que retocava as fotos tiradas por satélites para esconder os OVNIs, né? Então, esse estigma, né, que a gente estava falando do estigma, ele de certa forma ele foi quebrado, e assim nós vivemos hoje um momento dentro da ufologia glorioso, porque todas as pessoas que falavam que a gente era louco, que isso aí não existia, agora está vendo que existe, né? Então estão vindo agora se consultar, pegar mais orientação, e nós temos esse papel de estar orientando, de estar trazendo a verdade para as pessoas. Tanto é quando eu criei o canal, né? Hoje a gente está com 248 mil inscritos, né? Estamos numa campanha para 250 mil inscritos. Me ajuda aí, vai lá no meu canal, depois se inscreve para a gente chegar a 250 mil inscritos. Então lá a gente já tem publicado 1.400 vídeos com qualidade, né, seriedade que o assunto exige, e onde você pode
saber um pouco mais a respeito do que está acontecendo, para não ser pego de calça curta, né? Porque a hora que tiver a revelação, acabou, né? Existe, ponto. Né? Então, a gente não estava brincando de fazer ufologia, não estava brincando de disco voador, nada disso. Era um assunto sério, a gente entendia essa seriedade e continuamos perseverando na pesquisa. Muitos ufólogos, por conta dessa chacota e tudo mais, acabaram abandonando o barco no meio do caminho. Né? Eu tenho inúmeros colegas, né, que acabaram ficando para trás. Alguns já faleceram, que se tivessem vivos hoje, eles estariam muito felizes de ver esse contexto aí da ufologia na atualidade. A gente vai ver muito mais coisa. A vida, ela não é só prerrogativa do nosso planetinha aqui, não. Né? Tem muita coisa aí. Deus, ele é tão grande que ele acabou criando, né, outros seres no universo. É que não foi falado de forma clara pra gente isso. Talvez não fosse o objetivo que a gente conhecesse isso, mas em algum momento isso vai vir à tona. E isso não vai desmerecer nenhuma religião, nenhuma crença, nenhum Deus, né? Porque só vai mostrar que ele é majestoso na criação dele, né? Que ele Sim. criou muita coisa, ele é poderoso, né? Então a gente entende que esses seres tiveram, pelo menos, tiveram a mesma criação, então é a mesma origem, embora vivam, ou talvez em outras dimensões, em outros planetas, em outros lugares, e eles já conseguiram chegar aqui, porque o nosso sistema solar ele é um bebezinho em relação ao que a gente já estudou de astronomia e percebeu que tem outras partes do universo que são muito mais antigas. Sim, então tem civilizações que já podem ter sido criadas e destruídas e que já se extinguiram, né, que a gente nem vai tomar conhecimento. Mas tem outras aí que, vez ou outra, estão nos visitando. E hoje parece que intensificou mais. Tanto é que o pessoal está filmando mais esse fenômeno, está mais de olho nos céus, mas o fenômeno ele é antigo, porque ele já aparecia na época dos indígenas. Por exemplo, nesse livro aqui que eu escrevi, que é Alienígenas no Passado do Brasil, a gente traz 14 casos envolvendo avistamentos, inclusive em tribos indígenas. De seres, né, que aqui é só seres, não tem nada, assim, tem nave e tal, Sim. mas é mais seres. Focado nos seres. Focado nos seres. Então tem um jornal, por exemplo, de 1925, falando de ser com capacete em cima de um morro lá em Minas Gerais, né? Tem a primeira abdução no Brasil, 1931, tem um caso em Vila Velha, lá no convento, em 1934, tem a primeira abdução no Brasil colônia, numa carta de um jesuíta datada de 13 de junho de 1559, do jesuíta Antônio de Sá. Só que, logicamente, eles não vão falar que é um alienígena, que é um ET, né? Ele falava que era um demônio que... Sim. Levou o cara para um lugar lá, o indígena, e depois ele acabou até morrendo, né? Então, assim, as pinturas rupestres antigas, né, feitas pelos primitivos, às vezes trazem naves, seres com capacete, com antena no capacete. Em outras partes do mundo, por exemplo, em Utah, na Austrália, né, lá em Perth, por exemplo, tem os aborígenes da Austrália que pintavam lá a Vondina. O que era a Vondina? A deusa da Via Láctea. E se você vê o desenho da Vondina, ela lembra um Grey. Porque aqueles olhos grandes, quase não se vê boca nem nariz, né? É mais o olho que chama a atenção. E por que eles colocaram Vondina, que é a deusa da Via Láctea? Para dizer que aquele personagem mítico ali deles, religioso, era algo relacionado ao celeste, ou seja, seres que vieram das Sim. estrelas, né? Os deuses astronautas, né? Uhum. Edson, o nosso papo está muito bom aqui, mas a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de finalizar eu queria pegar o gancho que você comentou da revelação, se tivesse que estipular um prazo para essa revelação. Olha, eu particularmente acredito que até 2028 já vai estar tudo em pratos limpos. Mas, segundo uma cientista da NASA, ela disse que até 2030, né, que é a Ellen Stofan,
né? Ela chegou a dar um depoimento que seria 2025, isso antes do isolamento social, e eu acredito que acabou avançando. Depois ela voltou publicamente e falou, não é 2025, 2030. Ela empurrou 5 anos para frente por conta do isolamento social. Houve uma mudança na agenda. Tudo isso faz parte de uma agenda. Eu falo 2028 para já estar tudo mais ou menos serenado, vamos dizer assim, Sim. tranquilo. Mas pode ser que isso seja até antes. Antecipado, porque o Trump ele vai querer ficar na história. O fato dele ter liberado isso não é só porque ele quer ficar famoso na ufologia, porque ele quis, porque era um desejo do cidadão americano em conhecer as coisas de OVNI. Isso os americanos já querem conhecer há muito tempo. E já é falado que se escondia isso há muitas décadas, né? Mas eu acredito que veio no momento em que ele usou essas liberações como uma cortina de fumaça para esconder o caso Epstein. Né? Então tira aquilo de foco, vem com a ufologia, com os discos voadores, que é o que o pessoal quer saber, e aí traz à tona. E aquela coisa, vamos continuar observando o que vai vir lá dos Estados Unidos, porque essa pressão ela vai contaminar todo o globo terrestre, outras nações, e no Brasil me ajuda na petição, né, pública que a gente está fazendo. Você pode entrar lá, assinar a petição, porque se a gente tiver 20 mil assinaturas, ela já vai para o legislativo direto. Eles têm que discutir isso lá. Então, quanto mais adesão a gente tiver nessa petição pública, melhor para a gente saber a verdade e ter à tona esses documentos aí que são escondidos aqui no governo brasileiro há muito tempo. Edson, muito obrigado pela sua participação, obrigado por vir até aqui trazer, né, esse assunto que está tão em voga atualmente pra gente. Posso deixar só mais um recadinho? Olha, quem se interessar, por exemplo, pelos livro de Varginha e tal, Alienígenas no Passado, tem esse aqui, é sobre arquivos militares. Eu estou escrevendo outros livros, Cláudio. A gente tem no nossa lojinha, que é loja do Edson Boaventura, Edson com I, edsonboaventura.com.br. Então, loja do Edson Boaventura.com.br. Me ajuda também lá no canal Edson Boaventura no YouTube. Você entra lá, se inscreve, divulga para seus amigos, parentes. E queria agradecer o Eric aí pela oportunidade. E a gente fica à disposição para esclarecer as pessoas aí quando for vontade de vocês me trazer de volta. Com certeza, sem dúvidas nenhuma. É um assunto que dá pra gente ficar debatendo aqui durante horas e horas, né, Edson? Vamos ter novas oportunidades e quem sabe com novos relatos, né, novas revelações aí também. É isso aí. Perfeito. Então você já sabe, né, quem quiser adquirir, ter mais conhecimento sobre a ufologia, sobre os avistamentos, pode entrar lá na página do Edson e comprar os livros deles, tá bom? Edson, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação. Nos vemos em breve, quem sabe? É isso aí. Bom, e chegamos ao fim da nossa conversa. Para assistir a outros episódios, acesse o canal da TV Câmara Jacareí no YouTube. Você também pode acompanhar a programação completa nas nossas redes sociais e sugerir temas para o TV Câmara Entrevista. A gente se vê no próximo programa. Até lá!